Ontem o Flamengo jogou, ganhou, era líder. Hoje o Palmeiras jogou, recuperou a liderança novamente. Então é muito difícil de falar assim. O Palmeiras está mais perto de ser campeão brasileiro do que o Flamengo. E após essa vitória do Flamengo e Palmeiras, a mídia debateu quem será o vencedor e teve até o Galvão Bueno que comentou essa polêmica. Vejam só. O Galvão Bueno, nas suas redes sociais, pessoal, ele comentou esse domingo que foi extremamente, agitado. Tanto o Palmeiras venceu no domingo e o Flamengo venceu no sábado. O Flamengo até ficou na liderança ali por uma noite, entretanto, secaram o Flamengo a todo vapor e não conseguiram ter êxito. Por quê? Porque o Palmeiras do Abel Ferreira voltou à liderança do Campeonato Brasileiro após dormir fora da liderança. Então, o Galvão Bueno, nas suas redes sociais, ele comentou dizendo: domingo agitado no Brasileirão e o Palmeiras voltou à liderança, mesmo com um time repleto de reservas contra o Juventude em Caxias. O Verdão se manteve em alta intensidade e venceu por 2-0. O ponto de vantagem para o Flamengo mantido. E cada jogo será uma decisão até o fim do campeonato. Na quarta, o Flamengo vai jogar contra o São Paulo e na quinta, Palmeiras e Santos. Haja coração. Ontem o Flamengo jogou, ganhou, era líder. Hoje o Palmeiras jogou, recuperou a liderança novamente. Então é muito difícil de falar assim, sabe? Se você falar do coração, claro, você vai escolher um clube que é um clube que de repente você torce. Fora isso, sendo bem profissional e bem realista, é muito difícil essa enquete, cara. São dois ótimos clubes. É que tá equilibrado. E é muito complicado. Assim, você tem que pensar nesse caso de maneira objetiva. 50-50 na Libertadores e o Palmeiras tem um ponto a mais no Brasileiro. Então hoje o Palmeiras está mais perto de ser campeão brasileiro do que o Flamengo, né? E nessa rodada, os 3 primeiros colocados pegaram times da zona do rebaixamento. Então, assim, era o esperado, né? Que Cruzeiro derrotasse o Vitória em casa, que o Flamengo derrotasse sem muita dificuldade o Sport, apesar do primeiro tempo sem gols, e que o Palmeiras visitasse o Juventude, poupando o meio time e ganhasse também. Pelo menos eu vejo assim, era uma rodada previsível, que não se alterasse ali a parte de cima da tabela, né? É bem por aí. Os 3, curiosamente, pegando times de zona do rebaixamento e ganhando sem sustos, né? Pelo menos no placar. Acrescentar, Rizek, o Mirassol, que vem fazendo um campeonato muito bom, desses 4 primeiros, e o Eric trabalhou no jogo, ele pode falar melhor do que eu. Jogo bem abaixo ainda. Eu acho que da rodada foi o pior jogo. Foi. Né? Sim, disparado o pior jogo. Né? É que não foi do campeonato. Em cima do que o Felipe está falando, em relação ao cansaço mental e à pressão, a emoção do Abel depois do jogo fala por si só. Exatamente. Porque ali mostrou um Abel que a gente, pelo menos eu não conhecia. Esse lado, essa sensibilidade que ele teve ali com a emoção dele depois do jogo, é um Abel que a gente não tinha visto nesses 5 anos do Abel no Palmeiras. Você acha que pegou o fato de ele ter sido tão criticado no jogo da ida, as escolhas dele, e assim, a carga estava um pouco nele, ele já tinha sido xingado pela torcida lá atrás, não esqueceu. Você não acha que ele estava assim com a carga, pode se ser, sentindo com o caminhão? Não só isso, eu acho que ele é um cara que ele se cobra muito. Ele se cobra muito, ele vai ao extremo da cobrança, e quando ele percebe que o plano Abel não deu certo no primeiro jogo, eu imagino que o pós-jogo, até o jogo da classificação histórica do Palmeiras, nesse meio teve Cruzeiro. Acho que foi um trabalho que ele fez até... o Palmeiras não consegue fazer um bom jogo contra o Cruzeiro, né? O Palmeiras não joga tão bem assim contra o Cruzeiro, porque a cabeça provavelmente dele estava na noite histórica. E aí quando ele desaba dentro do gramado e você vê a emoção de todo mundo com ele ali, na minha opinião, fala muito o que é o Abel na intimidade com os jogadores. Porque para mim tem um Abel na coletiva e tem esse Abel que é o que se emociona. Que esse Abel que mostrou a emoção dele dentro do vestiário. Ele deve ter sido uma semana dura, cara. A atividade é o Felipe Melo. Deve ter sido uma semana dura. Com esse já vi chorando. Se eu estiver errado, você me corrige. Na noite anterior à final da Libertadores contra o Flamengo, a gente estava conversando, foi que nós decidimos que eu jogaria de titular aquele jogo, eu tirei um tubo de sangue do joelho, e a gente estava conversando e ele chorou. Algumas coisas ele começou a chorar, eu já falei isso aqui. Então eu conheço o Abel, é um cara emotivo. E o que eu entendo, assim, o que me passa depois daquele jogo,
Hoje, o que tem de gente que fala de futebol, as redes sociais veio aí para dar voz para muita gente que fala de futebol. O que tem de treinador de futebol? Assunto, Felipe. Tudo. Mas principalmente, como nós estamos falando de jogador de futebol, né? Então, o que tem de treinador de futebol? Então, assim, acabou o jogo, perdeu de 3-0, que tinha de gente falando, tem que sair, não pode, tem que sair. Querendo ou não, isso traz uma carga para o treinador. Isso traz uma carga emocional, isso traz uma carga física para ele também, para o seu staff. Então, quando você ganha o jogo, ele fala, ó, torcedor do Palmeiras, vai no estádio. Isso não pode reclamar. Porque a torcida do Palmeiras lotou o Allianz Parque e cantou do início ao fim. Isso não pode reclamar do torcedor do Palmeiras. E quando acaba, ele fala assim, tirei um caminhão das minhas costas, sabe? Porque tem tudo para ser uma das maiores finais de Libertadores. Então, assim, poxa, a gente está na final, a gente conseguiu isso aí. E, cara, é normal, é extravasar, o momento de extravasar e chora, tem que chorar. Pelo menos na expectativa, eu acho que é com sobras a maior expectativa de uma final em jogo único, porque você tem dois times num momento excelente, cara. Você pegar no passado, o Galo tava, cara, vinha mal, o Botafogo tava bem. E nenhum, o Fluminense e Boca, todo mundo olhava pro Boca, pô, o Boca tá mal, o Fluminense tá jogando bem, o Boca tá indo pela tradição. Esse ano chegam dois times voando, cara. Tanto que os dois estão brigando testa a testa pelo Campeonato Brasileiro, né? Sem dúvida. Voando, sem dúvida. Cara, e a semana do Abel deve ter sido tensa, sabe? Porque uma coisa assim me chamou a atenção, vocês foram atletas, cara. A forma como ele foi abraçar o Rafael Veiga, e o Rafael Veiga não abraçou ele de volta na entrevista. E houve depois o Abel na entrevista falando que houve um ruído durante a semana entre os dois. Não sei se vocês viram isso. Por causa dele ter sido titular na altitude, depois o Abel ter falado que... Na coletiva. E ele ter sacado o Rafael Veiga do jogo e o Rafael Veiga não gostou. Então, isso tudo é um desgaste. Você está falando de um nome histórico no Palmeiras também, que é o Rafael Veiga. Um grande campeão, né, no Palmeiras. E o Eric levantou um ponto que eu acho que vai ser uma discussão muito forte até a final. O Everton é um goleiro histórico no Palmeiras. Eu tenho a resposta. Histórico. Indiscutivelmente histórico. Eu também tenho. Tá em disputa aí com o Marcos, assim, com o Leão, né? É um goleiro histórico. Esse aí entrou, no começo não foi bem, levou uns gols, assim. Não jogava há muito tempo, né? Mas aí entra o que o Eric falou. Perfeito. O goleiro precisa ter sequência, né? Nenhum dos gols frango, né? Não, mas assim... Flamengo, mas poderia fazer melhor. Aí foi ganhando ritmo. Sem tem frango. essa sequência de 3 jogos sem ser vazado, sendo destaque em 2 deles, Cruzeiro e hoje. O Everton volta para a final. Quem joga a final? Então, o Everton volta para a final, eu jogaria com o Carlos Miguel. Volta para a final. O Everton volta... Na semana da final, né? Sei lá, ele joga 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro e aí tem a final. Aí vai de Everton. Se o Everton atuar antes... eu acho também. Se o Everton atuar antes... Eu também acho. Vai o Everton para ser o goleiro da final. Agora, se o Everton não atuar e ele tá à disposição para a final, aí eu acho um erro, se isso aconteceu, o Everton colocar ele para jogar por causa dessa questão do ritmo. O Palmeiras pega o Santos em casa, Mirassol fora, aí o jogo atrasado com o Santos, que é na Vila Belmiro, visita o Galo, esse jogo é na semana... da final da Sul-Americana, duvido que o Galo entre com força máxima. Depois pega o Fluminense em casa, visita o Grêmio, recebe a vitória e termina contra o Ceará. O Flamengo pega o São Paulo, depois recebe o Santos, aí jogo atrasado contra o Santos na Vila Belmiro, o Santos está no caminho dos dois, né, dos 2 primeiros colocados. Fla-Flu, Bragantino, Galo fora. Esse é o jogo que vai mudar de data, né, porque é no fim de semana da final da Libertadores. Assim como o Grêmio e Palmeiras. Flamengo e Ceará, e na última rodada o Mirassol fora. E o Cruzeiro, que não tem jogo atrasado, vai visitar o Grêmio, vai receber o Fluminense, visita o Juventude, recebe o Corinthians, visita o Ceará, recebe o Botafogo e aí termina contra o Santos. Eu tenho Flamengo e Palmeiras têm 5 adversários em comum. Eu tenho a impressão que o Cruzeiro tem uma caminhada um pouco menos dura, embora ele tenha que tirar pontos para os dois. Tanto o Palmeiras como também o Flamengo venceram nessa última rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Palmeiras, após essa vitória, voltou à liderança. Por que eu falo isto? Porque o Flamengo dormiu na liderança. Então, com certeza ali o time do Flamengo, os torcedores, estavam secando o time do Palmeiras. Isso aí, cara, assim... é fato, né? Por quê? Porque se o Palmeiras não ganha esse jogo e empata ou perde, iria ser muito complicado, porque o Flamengo iria conseguir se manter
na liderança do Campeonato Brasileiro. Assim, eu acho bem difícil, cara, tanto o Palmeiras e o Flamengo conseguir vencer todos os jogos até a última rodada. Então, acredito que o Flamengo ainda pode conseguir voltar à liderança caso o Palmeiras venha empatar ou até mesmo perder. Cara, assim, um dos campeonatos mais acirrados dos últimos tempos. Assim, a gente não fala muito sobre o Cruzeiro, cara, mas o Cruzeiro tá ali. Se o Palmeiras perder e o Flamengo perder e o Cruzeiro ganhar, a diferença vai diminuindo, né? A gente acompanhando aqui a classificação do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tá com 60 pontos, o Flamengo tem 64 e o Palmeiras tem 65. Então, cara, assim, tem muita coisa para acontecer. Ninguém fala o Cruzeiro como um candidato, mas pode acontecer caso o Palmeiras e o Flamengo perda e empate os jogos seguidos. Lógico, o Cruzeiro vai ter que ganhar todos os jogos, mas assim, na minha opinião, né, na minha humilde opinião, eu acredito que não passa do Flamengo e Palmeiras. Eu acredito que o campeão do Campeonato Brasileiro vai se basear nesses dois times, né? Até porque o Flamengo tem um elenco muito bom, o Palmeiras também, Cruzeiro também tá ganhando, mas assim, o Cruzeiro ainda depende muito do Flamengo e Palmeiras, sendo que o Flamengo também depende do Palmeiras para voltar à liderança. Como eu falei, o Flamengo dormiu na liderança do Campeonato Brasileiro. Entretanto, por conta da vitória do Palmeiras hoje, voltou à liderança quem? O Palmeiras, e o Flamengo desceu para a segunda posição. Então, tem muita coisa para acontecer ainda. Mas assim, eu quero muito saber a opinião de vocês. Comentem aqui, debatem nos comentários, lógico, cada um respeitando a opinião dos outros, beleza? Então, valeu, se inscreva nesse canal caso você não é inscrito, deixa o like e até a próxima.